Eduardo Bolsonaro, ele tá num chororô imenso com uma declaração do Paulo Pimenta, uma vitimização absurda. Porque pegou mal a viagem dos bolsonaristas para os Estados Unidos, porque aquilo é um deboche na cara da população do Rio Grande do Sul que passa por a maior tragédia de sua história. Então, para desviar o foco, o Eduardo começou com choramingos, porque ele tá sendo investigado pela Polícia Federal por propagar notícia falsa, porque isso desmobiliza a ajuda humanitária. O Paulo Pimenta, ministro da SECOM, disse que quem propaga esse tipo de notícia falsa é um traidor da pátria. E o Eduardo começou a falar que o Paulo Pimenta o quer a morte, porque o traidor em tempo de guerra, ele é executado. Faça meu favor, aí sabe o que o Paulo Pimenta falou? Não respondeu o Eduardo, falou que ele está muito ocupado trabalhando com o Rio Grande do Sul. Mas o que você acha dessa vitimização do Eduardo Bolsonaro? É para desviar o foco? E essa fala do Paulo Pimenta desprezando o Eduardo foi boa? Se você concorda, deixa o like no vídeo e, claro, se inscreva no canal. Esse choramingo todo do Eduardo Bolsonaro e de vários outros bolsonaristas tá acontecendo porque pegou mal esse outro mochilão que os bolsonaristas estão fazendo nos Estados Unidos. Porque eles adoram viajar com recurso público para não fazer nada. Se ele fosse para lá, para fazer turismo, beleza. Porque pelo menos ali a gente pode tentar ter a esperança do Eduardo Bolsonaro conseguir um pouco mais de cultura. Porque imagina, se ele for lá para a Europa e para a Itália e ver o Davi, porque o Davi do Michelangelo, ele tem um negocinho bananístico, né? Eduardístico bananístico. Ele vai olhar pro Davi e vai se enxergar ali. Porque todo esse complexo do Eduardo Bolsonaro vem do piu-piu diminuto. Porque a ex-namorada dele falou que ele tem um membro pequeno. E se você vê o comportamento do Eduardo Bolsonaro com armas, projetando, né, o objeto para frente, com todos aqueles delírios de grandeza, é por conta do negocinho pequenininho dele. E eles foram para os Estados Unidos para difamar o Brasil, para falar que nós vivemos uma ditadura, para tentar influenciar sanções políticas e econômicas ao povo brasileiro. E eles foram para lá, ele, Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer, num momento de tragédia do Rio Grande do Sul. Criticaram o governo Lula, mas foram para lá e não estão fazendo absolutamente nada pelo país. Como o Bolsonaro não fez lá em 2020, 2021, 2022, com as enchentes na Bahia. O Lula, naquele Bom Dia Gov, nessa semana, na terça-feira, fez muito bem ao recordar o que o Bolsonaro fez em 2022 na Bahia, andando de jet ski. Aquela imagem do Bolsonaro andando de jet ski é muito emblemática. E aquilo apavora e atormenta, assombra os bolsonaristas até hoje. Porque o Eduardo Bolsonaro, quando ele fala qualquer coisa das enchentes do Rio Grande do Sul, vem a imagem do jet ski. Aquela imagem é o símbolo do descaso de Bolsonaro. Nós podemos recordar, e é claro que eu concordo que o maior descaso de Bolsonaro foi durante a pandemia. Mas ele andando de jet ski sobre as águas, enquanto a população da Bahia estava sob as águas, é muito emblemático. E o vídeo do Eduardo se vitimizando todo foi no Insta. Por quê? Porque nas outras redes sociais ele alcança mais gente fora da bolha e ele não quer ver a imagem do papai em cima do jet ski. E para desviar o foco, porque pegou muito mal essa história toda, esse mochilão para os Estados Unidos, ele começou a se vitimizar, falando que o Pimenta, o Paulo Pimenta, o ministro da SECOM, o ameaçou. Ai, o Paulo Pimenta me ameaçou de morte. Eu vou entrar com meus advogados, eu vou protocolar uma ocorrência, porque qualquer coisa que acontecer comigo, a culpa vai ser do senhor Paulo Pimenta. O Eduardo com aquela voz. Cara, o Eduardo, ele é muito idiota, cara. Ele é muito idiota. Eu não sei porque o Carlos não dá um tapa na orelha do Eduardo. Puta, que cara bazé. Boçal, foi para os Estados Unidos protocolar denúncia contra o Alexandre de Moraes atrapalhando a estratégia do pai. Cara, mas como que ele é um lorpa? Um lorpa. Porque o Paulo Pimenta disse o seguinte, ele comparou, a situação que nós vemos hoje no Rio Grande do Sul é uma situação de guerra. Então ele comparou as pessoas que propagam notícias falsas a respeito do Rio Grande do Sul com traidores da pátria. E o Eduardo Bolsonaro fez ali um raciocínio que, meu Deus, né? Dizendo o seguinte, que o Paulo Pimenta está desejando a morte dele, Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo está sendo investigado pela Polícia Federal por propagar notícia falsa a respeito do Rio Grande do Sul. E se ele é um traidor da pátria em tempo de guerra, então ele tem que ser executado. O Paulo Pimenta, portanto, está querendo colocar o Eduardo Bolsonaro no paredão. E não é no paredão do BBB. Aí ele falou assim, que ele quer mudar o foco. Essa é a verdade. O Paulo Pimenta foi perguntado. E aí, o que você responde, Eduardo? Cara, eu não tenho tempo para perder com o Eduardo Bolsonaro. Eu tenho que ir lá pro Rio Grande do Sul.
Ou seja, o Paulo Pimenta destroçou, humilhou o Eduardo Bolsonaro, que precisa ser investigado e tem que ser punido. Porque ele e vários outros bolsonaristas estão propagando notícia falsa a respeito do Rio Grande do Sul. E muitos deles estão lucrando, monetizando seus conteúdos. O problema dessas notícias falsas é que isso desmobiliza a população. Porque começa a falar, o caminhão não está chegando com a doação, o caminhão está sendo parado, o governo federal está exigindo nota fiscal. Aí a população olha para isso e fala assim, por que eu vou ajudar? Não ajuda. Então todas essas notícias falsas desmobilizam a população e tem também como objetivo desacreditar o governo. Porque o governo tem sido exemplar. Lula tem atuado de um modo muito bom durante toda essa tragédia. E como o Eduardo não pode criticar o Lula por conta do papai que ficou andando de jet ski, ele precisa desmobilizar de alguma forma desacreditando o governo. Porque o Lula, em 48 horas, no sábado, ele organizou uma viagem para o Rio Grande do Sul, trazendo pessoas que não estavam em Brasília para Brasília, ligou para o Lira, ligou para o Pacheco, trouxe o Fachin e todos os poderes foram ao Rio Grande do Sul. No dia seguinte, já havia um projeto protocolado no Congresso para a liberação de crédito, para a liberação de recursos para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos alguns exageros do governo, pontos desnecessários, como a Janja ali se emocionando com o cavalo em cima do... Sim, aquilo na minha opinião foi desnecessário. Mostrar uma simpatia, até alguns petistas reclamaram daquilo pelo que nós vimos por aí. Mas a ação do governo, e não de pessoas que têm algum tipo de relação com o governo, a ação do governo foi simplesmente impecável. Lula está tendo uma grande oportunidade e vai evitar o chamado momento Katrina. O que é o momento Katrina? O Katrina foi um furacão que passou pelo sul dos Estados Unidos em 2004. O George Bush ele não estava preparado para aquilo e foi uma tragédia. Então o momento Katrina virou um sinônimo de lideranças incompetentes, mas o Lula não tem nada disso no momento. Tanto que a aprovação dele no Rio Grande do Sul aumentou um pouco e a aprovação dele no geral também aumentou. Eu não me engano com a aprovação do Lula nesse momento aumentando, como também não me enganava com a aprovação do Lula caindo. Vai ficar uma oscilação entre 30% a 35%. Pode ser que suba para 37%, mas esse é o cenário normal de um país polarizado que nós vivemos hoje. Nós temos 33% da população que é bolsonarista, 33% da população que é petista e 33% da população que é nem-nem. E bolsonarista não vai aprovar o governo Lula mesmo. Isso são dados de pesquisas recentes, como o caso da pesquisa Quest. Então o Lula vai ter exatamente essa proporção. Para entender as pesquisas de aprovação do governo, tem que olhar a pesquisa com a lente do Brasil atual e não com a ótica, com a lente, com a análise que nós tínhamos lá em 2007, 2012, com aquele contexto de país. O país mudou e é por esse motivo dessas notícias falsas e dessa politização que nós temos, ou polarização, que nós temos que politizar sim esses eventos do Rio Grande do Sul. O Josias de Souza falou não tem que politizar. Tem que politizar. Porque a extrema-direita negligenciou as mudanças climáticas. Os recursos públicos vão ser alocados para a região, o que pode desabastecer outras áreas. E nós temos muitas notícias falsas sendo propagadas. E por conta dessa situação toda que houve um baixo investimento do poder público do Rio Grande do Sul, do governador para a prevenção de enchente. Nós tivemos uma desmobilização total da extrema-direita a respeito dessas crises climáticas, que agora nós temos um impacto. Não foi somente a chuva. Mas em 1940 nós tínhamos também esse evento. Tínhamos em 1940, só que agora o intervalo desses desastres está reduzindo. Está sendo muito mais frequente. E qual que vai ser o impacto? Só lá para a população do Rio Grande do Sul? Não. Vai ter aumento do preço dos alimentos, aumento da inflação, queda de aprovação do governo, facilitando assim a volta da direita ou da extrema-direita, porque a direita hoje é o bolsonarismo em 2026. E tem gente que fala que não tem que politizar. Vá para a casa do chapéu. Tem que politizar sim, até para evitar pilantragens como a de Nicolas Ferreira, que está fazendo, e o Cleitinho, o senador. O Nicolas falou que quer destinar toda a verba da Comissão de Educação para a população do Rio Grande do Sul. E o Cleitinho tem um projeto que ele quer destinar todo o fundo eleitoral para a população do Rio Grande do Sul, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, o que não vai acontecer. São projetos que não vão sair do papel. Mas por que eles fazem isso? Para fazerem baderna, para jogarem para a população, falarem que eles estão fazendo alguma coisa. E assim, o que eles fazem? Desacreditam, desmobilizam
e acabam jogando responsabilidade para os seus colegas, ferindo a imagem do parlamento. Por isso que nós temos que politizar. Esse caso do Rio Grande do Sul é um caso necessário de politização. É muito importante usar o que aconteceu no Rio Grande do Sul como exemplo, um exemplo trágico, para nós politizarmos, explicarmos para a população o que acontece quando você tem extremistas de direita, negacionistas, comandando o país e negando aquilo que é um óbvio, que Eduardo Bolsonaro é um pastel, que Eduardo Bolsonaro tem síndrome do piu-piu, minúsculo ou diminuto, e que as mudanças climáticas estão aqui e afetam a nossa vida.